Olá a todos, eu sou o Carlos Magalhães do programa Missão Ser Feliz e este é o nosso segundo programa com o tema Vencendo a Ansiedade, aqui na Rádio Luz Radiônica. Lembrando que você também pode acessar os conteúdos anteriores, os programas anteriores no YouTube, isso mesmo, no canal Rádio Luz Radiônica, a luz através da rádio. E a partir de agora nós vamos estar dando continuidade ao tema Como Vencer a Ansiedade. É importante que vocês ouçam os programas anteriores para que possa se inteirar de tudo que nós já abordamos, para compreender inclusive a continuidade do tema. No programa anterior, nós falamos sobre a diferença entre a ansiedade normal e o transtorno de ansiedade. Falamos também sobre o que é que causa a ansiedade, ou pelo menos as principais causas de ansiedade, os principais tipos de transtorno e também falamos um pouquinho sobre os principais sintomas que podem estar associados a um transtorno de ansiedade. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre o que é um ataque de ansiedade, como diagnosticar e como se tratar. E também abordaremos os tratamentos mais comuns e até alimentos que podem auxiliar você no combate ou na prevenção à ansiedade. Reforçando aqui que é importante entender que ansiedade não é algo tão ruim, tá? A ansiedade normal não é algo tão ruim. O transtorno de ansiedade é que requer maior atenção e, claro, um tratamento adequado. Uma pessoa, ela pode se sentir ansiosa quando acha que existe, por exemplo, um risco futuro ou algum tipo de ameaça. No entanto, isso serve até para que a pessoa possa se precaver, né, se preparar para aquele risco futuro que pode vir a acontecer ou aquela ameaça. Isso não quer dizer que é algo negativo, desde que a pessoa não fique ali o tempo todo na preocupação, e sim na preparação, ou seja, se preparar para reparar aquilo ou até precaver aquilo antecipadamente. No entanto, o problema um pouquinho maior é quando a pessoa, de tanto focar naquilo, acaba perdendo o controle e a duração daquele sentimento que vem toda vez que ela pensa naquilo ou lembra daquilo, faz com que ela perca o controle sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações, atitudes e até mesmo sobre o seu emocional, tá? Então ela passa a não ter um controle sobre ela mesma. Quando uma pessoa fica constantemente com medo, preocupada ou até mesmo nervosa, né? Quando tem problemas para dormir, se sente cansado e às vezes aquela síndrome de pânico, às vezes a pessoa até se pergunta, né? Poxa vida, por que eu não paro de me preocupar com aquilo? Por que eu tenho medo daquilo se aquilo não está me fazendo bem, né? Mas muitas vezes a pessoa não sabe como superar aquele problema, não sabe como superar aquele sentimento para que possa viver uma vida mais leve, mais tranquila, do jeito que deseja. Esse tipo de emoção e de sentimentos estão frequentemente relacionados a algum tipo de ansiedade, mais leve, um pouquinho mais acentuado, ou até mesmo a um transtorno de ansiedade, tá? Lembrando aqui que existe uma diferença entre sentimentos e emoções. Então, é o seguinte, a emoção, ela é gerada a partir de um campo de percepção. Então, você percebe alguma coisa acontecendo, tá? E ao perceber, dependendo da qualidade da sua percepção, você vai ter um pensamento em relação àquilo. Você vai interpretar aquilo de alguma forma, tá? Você vai trazer uma interpretação para aquela percepção, para aquele acontecimento, para aquele fato que você está percebendo. Isso vai te gerar um sentimento, um pensamento. Esse pensamento vai começar a trazer para você uma determinada emoção. Porém,
A emoção, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a emoção, você não tem como controlar ela, você nem tem como perceber a emoção quando ela está acontecendo, porque a emoção, ela é silenciosa. A emoção associada a esse pensamento, associada a essa percepção, a essa imagem, ou até mesmo a uma situação que você está vivendo, a um acontecimento, a emoção ela começa a eliciar em você hormônios, neurotransmissores que começam a fluir para a sua corrente sanguínea, tá? No momento, dependendo da carga desses neurotransmissores, dessas químicas, né, que vão para o seu sangue, vai começar a ativar alguns hormônios, né, que podem ser indesejáveis, ou de repente alguns hormônios vão ser ativados em quantidade maior do que é necessária, e isso vai trazer algum sintoma para você. Esse sintoma começa a ser percebido de alguma forma. Esse sintoma pode ser, por exemplo, uma tristeza. Então, mas isso não é emoção, isso já é o sentimento. Então, a diferença de emoção para sentimento é isso. A emoção é quando está acontecendo, que você nem percebe, ela é silenciosa, você não consegue manipular ela. Você consegue manipular a partir da sua percepção, a partir do que você fala para você mesmo sobre aquela situação. Então, se você vê algo acontecendo e você diz para você que aquilo é ruim, o que acontece? Você começa a produzir esses hormônios, isso daí é a emoção acontecendo. Quando ela se manifesta no fisiológico, seja de forma emocional, seja de forma física, pode ser através de uma palpitação, pode ser através de uma tristeza, pode ser através de um medo, pode ser através até mesmo de um descompasso do coração, pode ser através de ficar ofegante. Quando isso se manifesta de forma emocional ou até mesmo fisiológica no seu corpo, que você percebe, aí a gente fala que é o sentimento. Esse é o sentimento que foi derivado daquela emoção, tá? Então, o sentimento, quando você percebe ele, você pode retrabalhar o seu modo de pensar, você pode retrabalhar o seu campo de percepção, e aí sim você começa a produzir emoções diferentes que vão produzir outros tipos de hormônio que vão entrar em equilíbrio e que vão te trazer sentimentos mais desejáveis. A questão é que geralmente quando você entra num ciclo de uma emoção negativa para um sentimento negativo, aquele sentimento negativo vai reforçar o teu campo de percepção de forma negativa, vai trazer mais emoções negativas, mais sentimentos negativos. E isso sim pode levar a um quadro de estresse e até mesmo de ansiedade, tá? Por isso que esses tipos de sentimentos e emoções que eu falei anteriormente podem ser diagnosticados como algum tipo de ansiedade. Sentimentos de medo, de preocupação, isso até uma reação normal do cérebro, tá? Porque é um resultado de muitos fatores, né? Por conta até mesmo de sobrevivência e tudo mais. Isso é uma coisa normal, tá? O problema é quando isso começa a causar um desequilíbrio, tá? E aí passa a se tornar um grande desafio na nossa rotina diária, tá? Todos nós lidamos com momentos de vida, tá? Que a gente, em algum momento, parece que está tudo prestes a desmoronar sobre nós, e isso é perfeitamente normal. A questão é quanto tempo a gente fica naquele campo de percepção, tá? Durante esses momentos, que são pequenos momentos, tá? Pode até ser difícil descrever os sentimentos. Por quê? Porque a emoção ela ainda está se formando, né? Mas se a gente fica naquele pensamento, se a gente fica na reclamação, se a gente fica na preocupação, se a gente fica no medo, aí a gente começa a ir para as memórias do passado, a lembrar de fatos negativos no passado, isso a gente traz para o presente, aí a gente já começa a pensar que no futuro pode acontecer novamente, vai aumentando a emoção, vai aumentando os sentimentos de tensão, de desamparo, e a ansiedade acaba ocorrendo de forma desenfreada na nossa mente. Tá? Então, é preciso muita cautela com isso. Embora seja uma reação normal, tá?
quando a gente se vê numa situação de estresse momentânea, tá? Há momentos que essas emoções e pensamentos começam a se tornar muito comuns, começam a ter um grande impacto, né, no nosso sentimento, e quando isso acontece, a gente está cruzando a linha do normal para o anormal, de uma ansiedade normal, que a gente chama, para um transtorno, algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, muita atenção. Se os seus sentimentos de medo começam a se tornar um debilitante frequente, tá? Que você começa até a ter dificuldades para realizar atividades físicas, aquelas mais básicas, você pode começar a ter indícios de um problema mais sério, que pode vir a ser mais sério, tá? Muitas pessoas experimentam o que a gente fala de transtorno de ansiedade quando as reações às situações simples, né, começam a parecer muito... quando as situações simples começam a parecer muito grandiosas, muito maior do que aquilo que elas são. E aí a reação começa a ficar difícil, a gente não consegue agir, e aí sim a gente se preocupa ainda mais, fica com mais medo e só reforça esses distúrbios de ansiedade, ok? Mas, felizmente, se você já está passando por algo parecido, há esperanças de poder ser tratada de forma muito simples mesmo. A gente vai falar aqui sobre isso e com extremo sucesso, para que você possa começar a viver novamente uma vida normal, mais uma vez, tá? Viver uma vida, uma experiência livre de tanta preocupação, de tanto medo e de tanta ansiedade constante. E para isso, bastará você fazer algumas pequenas mudanças simples no seu estilo de vida, na sua rotina diária, que eu vou estar trazendo para vocês aqui, inclusive com a alimentação, tá? Você poderá começar a superar essa ansiedade para para poder caminhar de forma mais tranquila, de forma mais leve, e até mesmo abdicar de algum medicamento que, porventura, você já tenha sido diagnosticada e que esteja tomando, tá? É uma reação normal para o nosso cérebro enviar sinais de alarme para o nosso corpo quando nós detectamos o perigo. Isso é normal, tá? Para quê? Para que a gente possa reagir, né, da forma mais conveniente, conforme o perigo que nós possamos estar passando. E para que a gente possa entender melhor isso, é importante falar sobre estresse e ansiedade e definir o que é estresse e o que é ansiedade, tá? Muitas pessoas até acreditam que estresse e ansiedade é a mesma coisa, tá? Mas não é não. O estresse e a ansiedade têm várias diferenças, tá? Embora que às vezes, tá, eles possam ser confundidos, ok? E um sempre ou quase sempre está relacionado ao outro e um pode potencializar o outro, tá? Tanto o estresse pode potencializar a sua ansiedade, quanto a ansiedade pode potencializar o estresse. Mas nós vamos definir aqui o que é estresse e o que é ansiedade. Ansiedade é frequentemente entendida como o desconfortável sentimento de preocupação, ou a preocupação que se desenvolve quando uma pessoa está profundamente tenso com alguma coisa, tá? Então, sentir-se um pouco ansioso ao enfrentar grandes eventos da vida é até normal, quando é algo exagerado, que você vai passar por algo diferente. Isso é normal, sentir um pouquinho de ansiedade. No entanto, tá? Se esses sentimentos de preocupação for persistente, continuar persistindo, começa a tirar o seu sono, você começa a não conseguir dormir direito, já acorda pensando naquilo, fica nervoso com as pessoas por conta daquilo, tá?
E mesmo você vendo que as coisas estão meio sob controle, você continua assim, aí você pode ser afetado, tá? E claro, qualquer situação, até inferior àquela depois, é provável que te traga um estado de ansiedade novamente, e essa ansiedade vai aumentando, e aí você pode chegar a ter uma ansiedade até mais séria, tá? E o estresse é o sentimento natural que surge diante de uma pressão que a gente experimenta na nossa vida cotidiana, tá? Então, o sinal do estresse é enviado ao cérebro quando o nosso corpo e a nossa mente são levados ao limite, tá? Diante de uma pressão. E quando o cérebro detecta um sinal de estresse, ele começa a liberar adrenalina na corrente sanguínea. Então, é um pouquinho diferente da ansiedade. Essa liberação de adrenalina, ela vai fazer com que o nosso corpo sinta talvez um cansaço ou o que chamamos de estresse. E o corpo reage a esse aumento de adrenalina, levando como solução, né, a necessidade de um descanso. No entanto, a mente ela precisa descansar, mas se o corpo se recusa a parar para descansar e a adrenalina permanecer na corrente sanguínea, isso pode avançar até para algo mais do que o estresse. Pode até, ao longo do tempo, né, causar uma pré-depressão ou até mesmo uma depressão. Além de que isso aumenta a pressão arterial e isso pode causar outras reações negativas no nosso organismo. Diversas reações negativas. Inclusive, uma dessas reações negativas é justamente a ansiedade, o transtorno de ansiedade. Então, o estresse pode levar ao transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade pode trazer mais sentimentos de pressão que potencializa ainda mais o estresse. Então aquilo fica numa questão, num ciclo contínuo entre o estresse e a ansiedade. Então, como acabamos de falar, o estresse e a ansiedade estão ligados, tá? Afinal, o estresse excessivo é um dos fatores de risco para o desenvolvimento dos transtornos de ansiedade, ou melhor, era, né? Porque agora que você está tendo consciência disso, você vai ficar muito atento, né, aos hábitos que você tem, aos alimentos, e aos pensamentos, aos sentimentos, e a gente vai dar mais dicas aqui daqui a pouquinho, tá? Então, é importante que você entenda essa diferença e que é sim possível prever e é sim possível tratar, muitas vezes até sem necessidade de medicação, tá? Num primeiro estágio. E tem também a questão da ansiedade e depressão. Eu não vou falar sobre isso aqui, inclusive no Código Internacional de Doenças, no CID, né, consta transtorno misto ansioso e depressivo, que é o CID 41.2, né, quando a pessoa possui tanto sintomas ansiosos quanto depressivos, mas são coisas diferentes. Tá? Embora aqui no CID 41.2 não se estabelece os critérios para nenhum transtorno específico, nem para ansiedade, nem para depressão. Tá? Mas o que seria então um ataque de ansiedade? Um ataque de ansiedade, ou crise de ansiedade, como muitas pessoas falam, né? É uma exacerbação dos sintomas que se manifestam por meio de alguns sinais típicos, que geralmente são comuns. Por exemplo, numa crise ou num ataque de ansiedade, é comum sentir o coração acelerando, a respiração ofegante, às vezes a sensação de que algo horrível está prestes a acontecer, tá? Então, esses são alguns sintomas. Outros sintomas que podem advir a partir daí é o desmaio, pode ocorrer até desmaios, tontura, falta de ar, boca seca, suor frio, calafrios, né? Preocupação ainda mais excessiva, inquietude, angústia, medo, formigamento, às vezes no braço, na mão, na perna, no pescoço. Muitas vezes, durante um ataque de ansiedade, a pessoa que sofre disso, procura um pronto-socorro correndo, porque às vezes até acredita
que está tendo um ataque cardíaco ou está perto de falecer, né? Porque realmente esse sintoma ele é potencializado pelo estresse e pela ansiedade, tá? E claro, nesses casos, a primeira coisa que é feito é realizado um eletrocardiograma. Se não se notar nenhuma alteração, o médico vai informar que é apenas uma crise de ansiedade que levou a todos esses sintomas. E veja bem, como nós falamos anteriormente, tudo isso advém de um pensamento, de uma emoção, que vai gerando um sentimento, uma preocupação, um medo, uma tristeza e por aí vai, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aqui e falar sobre alguns testes, né? Se existe algum teste para diagnosticar a ansiedade. E existe sim uma série de testes cientificamente comprovados para diagnosticar um transtorno de ansiedade, tá? Mas acontece que para cada transtorno de ansiedade, para cada tipo de transtorno tem um tipo de teste específico. O teste é muito simples, muito simples. Tem testes, dependendo do transtorno, que é um pequeno questionário de 5 minutinhos, tá? Mas precisa primeiro ser feito um diagnóstico, tá? Previamente por um profissional devidamente habilitado para que ele possa detectar qual o melhor teste, né? Para verificar se há ou não necessidade de uma medicação, ok? Então, caso você já sente algum dos sintomas que foram relatados anteriormente, é importante que, se você seguir as dicas que eu vou te passar adiante, com alimentação, com exercícios, inclusive, que vou passar em um outro programa, no próximo programa, e você não conseguir amenizar os sintomas, é importante que você procure um profissional na área para te esclarecer, te ajudar, para te orientar, porque ansiedade tem cura e não é difícil você se livrar da ansiedade. Você vai ver aqui na frente, logo adiante eu vou falar para você algumas formas muito simples para você se libertar da ansiedade, tá? Então, existem testes também, né? Testes científicos, que às vezes é importante fazer para descobrir o nível de ansiedade, mas tem alguns testes que são apenas questionários, que não demora mais do que 5 minutinhos para você fazer o questionário. Por isso a importância de procurar um profissional adequado, né, capacitado, para que você não comece a tomar medicação ou se automedicar sem nenhuma necessidade, de forma errada, que vai trazer outros tipos de transtorno para você, ok? E como eu posso evitar a ansiedade? Bom, ter um estilo de vida saudável é a melhor dica que eu posso dar para você evitar e até reduzir a ansiedade, tá? Então, muitas vezes se requer que a gente modifique os nossos hábitos diários. É importante lembrar que a saúde do ser humano ela é composta por uma série de pilares, tá? E entre eles está a nossa parte biológica, psíquica e social, tá? Então fique sempre atento a algumas dicas que eu vou passar aqui adiante para que você possa prever, controlar, evitar e até diminuir ou acabar com a ansiedade. Primeira delas, ter uma boa noite de sono. E nisso está implícito ir para a cama cedo, tá? Dormir mal pode ser um dos grandes responsáveis pela ansiedade, que começa com ansiedade normal e depois vai para transtorno, tá? Um sono inadequado pode ampliar as reações antecipadas no cérebro sobre a ansiedade, pode desequilibrar hormônios, neurotransmissores, que vão aumentar os níveis de ansiedade, tá? Outra coisa importante é o relaxamento. Procure músicas para relaxar, alguma meditação, alguma forma de relaxar.
é muito importante. Até mesmo uma forma simples é a partir da respiração, tá? Todos os meus clientes que fazem sessões comigo no individual, eu tenho várias e várias técnicas que realmente são excelentes para exterminar, para vencer a ansiedade. Então procure uma música para que você possa relaxar, fazer uma meditação, um exercício de respiração. Quando a gente está estressado, nada melhor do que colocar um fone de ouvidos e ouvir uma boa música. Estudos científicos, inclusive, mostram que a música aumenta a liberação de uma série de neurotransmissores ligados ao prazer, assim como a gratidão, assim como a respiração, assim como bons sentimentos, tá? Então, procure ouvir uma boa música, isso vai liberar dopamina, que é um neurotransmissor ligado à sensação de recompensa. Isso vai te trazer bem-estar, alegria, paz, tranquilidade, ok? Outra coisa, procure nunca acordar em cima da hora. Acorde 15, 20 minutinhos mais cedo, tá? Geralmente, a maioria das pessoas ansiosas corre pela manhã gritando com todos à sua volta, sabe? Vamos atrasar, vamos correr, já estamos atrasados. Então, diminua esse ritmo, tente se preparar, tá? Para já começar com um dia mais relaxado, tá? Porque se você se começar o dia já se preocupando com o horário, com a lista de tarefas e tudo mais, você já está ali alimentando as emoções que vão trazer sentimentos que vão te apresentar a ansiedade. É um quadro, nem que seja leve, mas de ansiedade, tá? Então, se você é do tipo que é assim, já acorda a milhão, então respire fundo. Respire fundo algumas vezes, 4, 5, 6 vezes. Inspire pelo nariz até encher bem o pulmão de ar. Solte pela boca, calma, tranquila, vagarosamente. E pense. Há tempo suficiente para tudo. Mas procure acordar um tempinho mais cedo, tá? Outra dica importantíssima aqui é, caso você tenha hábitos de tomar muito café, principalmente se for com açúcar, reduza cafeína e açúcar. Tome menos ou então tome o café sem açúcar. E evite alimentos processados. A cafeína pode causar palpitações cardíacas, tá? Além disso, esses alimentos, cafeína, açúcar, alimentos processados, podem ser ruins para o seu estilo de saúde, né? Estilo de vida, para a sua saúde e, claro, vão atrapalhar no controle da ansiedade, mesmo que você esteja tomando medicamentos. Então, muita atenção. Outra dica importantíssima é você fazer atividades físicas, tá? Assim como qualquer outro tratamento, movimentar o corpo é uma atividade física que deve ser tida como se fosse um hobby, porque vai ajudar muito para o seu dia a dia, para o seu tratamento, qualquer tratamento que você esteja fazendo, né? E claro, vai tornar o seu dia muito mais produtivo e você muito menos ansiosa. Outra dica, não se cobre tanto. Um dos trabalhos mais difíceis, né, que eu sempre encontro nos meus clientes, né, quando eu me deparo com os meus clientes que têm algum tipo de ansiedade ou transtorno, é convencer essa pessoa ansiosa que os sentimentos de se cobrar, de se culpar, de se envergonhar, ao longo do tempo começam a se tornar um vício e podem até dominar a pessoa, tá? Então, além disso, tá? Com isso vai atrair mais sentimentos negativos, né? Vai trazer mais pensamentos negativos, mais sentimentos negativos. Enfim, foque nas coisas boas da vida. Agradeça por aquilo que você já possui, por aquilo que você já conquistou. Se você for muito às memórias do passado, então vá para visitar os dias de sucesso, coisas que te trouxeram alegria, felicidade, que te tragam gratidão. Vá para agradecer por tudo de bom que você já é, por tudo de bom que você já tem. Se valorize mais, honre o seu ser, o seu corpo, a sua vida. Se ame mais, trabalhe mais no amor próprio.
não se cobre tanto. Eleve a sua autoestima e não se culpe, não se cobre tanto, tá? Em último caso, né, você já fez tudo isso, já praticou meditação, já fez tudo o que eu indiquei aqui, e mesmo assim fez a respiração e ainda continua sentindo algum dos sintomas que eu passei no programa anterior, então é hora de procurar ajuda. Você pode procurar um profissional capacitado, tá? Que possa então fazer os devidos testes, verificar qual o tipo, qual é a intensidade que você já está, né, no nível de ansiedade, e te orientar se basta algum teste simples para você fazer e para que você possa diagnosticar e depois então fazer o tratamento adequado, ou se precisa ser acompanhado por um psiquiatra, por um psicólogo ou por algum outro profissional capacitado para lidar com esse seu transtorno, ok? Mas o acompanhamento profissional, o quanto antes você procura, tá? É fundamental. Muitas vezes, se você procurar num primeiro estágio, a terapia resolve a sua questão com esse transtorno de forma muito simples, muito simples. Isso pode ser feito até por um profissional online ou presencial, tá? E vai contribuir para você diminuir a ansiedade, para você tratar, né, a ansiedade e para evitar aumentar o quadro, tá? Aumentar o quadro de ansiedade. E claro que você vai ter que se adequar também às mudanças de vida que são necessárias para isso, como eu falei agora anteriormente, tá? Os tratamentos mais comuns para a ansiedade, lembrando aqui que a nossa mente está acostumada sempre querer controlar tudo e ela se sente às vezes desconfortável ao menor sinal de freio. Então, por isso que é importante você procurar um profissional, seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, mas o quanto antes, tá? Por quê? Para que você possa se tratar e não entrar, às vezes, em medicações, num ciclo vicioso de remédios que vão apenas remediar, não vão trabalhar na causa e vão te trazer outros transtornos, ok? Então busque um profissional capacitado. E quais são os tratamentos mais comuns para a ansiedade? Bom, existem várias abordagens para o tratamento, tá? Muitas vezes é necessário apenas uma terapia, muitas vezes é necessário conciliar psicoterapia com a combinação de algum tratamento psicológico para ser prescrito alguns remédios específicos, como ansiolíticos, tá? Porém, isso tem que ser diagnosticado, tem que ser feito testes, tem que ser trabalhado e tratado por um profissional muito competente, porque senão não é simplesmente, vou tomar um remédio para dormir. Fala com o vizinho conhece alguém que tem uma receita ou que tem um medicamento, você começa a tomar, isso vai te trazer outros transtornos, podendo te levar até uma sequência depois de transtornos que vão dificultar muito mais você sair daquele quadro de ansiedade anterior, que era leve e que poderia ter sido resolvido com uma técnica simples ou até mesmo com uma mudança no hábito diário, né, um hábito físico de exercício ou de alimentação, ok? Em relação a ansiolíticos, antidepressivos e tudo mais, isso tem que ser diagnosticado por um médico, ok? Não faça a sua própria gestão de se automedicar, tá? Nunca faça isso. Se você acredita que está vivendo um processo de ansiedade ou transtorno de ansiedade, você não deseja ir a um médico, procure um terapeuta, um psicoterapeuta, tá? Ele vai te orientar. Se ele perceber que o seu transtorno requer um profissional como um psiquiatra, por exemplo, ele vai te orientar a você ir a um psiquiatra e aí sim você pode utilizar a medicação que o psiquiatra te encaminhar, porque ele vai fazer os devidos testes. Mas nunca faça isso de forma autônoma, tá? Se automedicando, ok? Agora,
Tem alguns remédios que sim, você pode utilizar para a ansiedade, que são remédios naturais, tá? Então, por aí você pode encontrar, às vezes, uma série de receitas mágicas. E não existe receitas mágicas para acabar com a ansiedade. Mas existe sim algumas formas de você melhorar a ansiedade. Mas não esse chá vai acabar com a minha ansiedade, aquilo, porque a maioria não é cientificamente comprovado. E às vezes o mais simples está mais comprovado do que esses remédios miraculosos que aparecem por aí na internet, tá? Existe sim remédios naturais que vão te contribuir para você cuidar do seu corpo, para que você possa participar de atividades saudáveis, para que você possa eliminar do seu corpo, né? Depurar, né, seria o termo correto, para que você possa depurar o seu sangue, para que você possa oxigenar mais a sua mente, para que você possa ter uma condição física melhor, tá? Isso existe, claro, é só você pesquisar, mas como eu disse anteriormente, dormir cedo e o suficiente é um dos melhores remédios. Meditar, mindfulness, tá? Isso está comprovado cientificamente que reduz a ansiedade, aumenta a sensação de bem-estar, de recompensa, de prazer, tá? Olha só, não é um remédio miraculoso, mas se você fizer uma atividade física, uma boa respiração, um bom exercício de respiração, fizer uma técnica de meditação, qualquer técnica que você conheça, inclusive o mindfulness, isso daí, o conjunto, dormindo melhor, esse conjunto já traz comprovadamente a redução da ansiedade. Claro que com isso você também vai contribuir com uma dieta equilibrada, evitando cafeína com açúcar exagerado, evitando álcool, de preferência não fumar, tá? E é importante, se você tivesse essa possibilidade, de se exercitar pelo menos de 150 a 200 minutos com um exercício moderado por semana. Então não é muito, tá? Se a gente pegar, uma média, 180 minutos são 3 horas, apenas 3 horas por semana, tá? Então não é muito difícil. E como eu falei em relação aos alimentos, tá? Então, existe uma série de alimentos que podem te ajudar também a tratar da ansiedade e é também um dos melhores remédios naturais que há, tá? Então, geralmente para a ansiedade destacam-se os alimentos ricos em glutamina, tá? A glutamina é um aminoácido precursor do GABA, tá? Que é um neurotransmissor que causa ou que promove o relaxamento do nosso corpo, tá? E claro que depois você pode pesquisar mais sobre isso, mas sempre lembrando, quando você for pesquisar, vai aparecer remédios milagrosos, vai aparecer cápsulas, esqueça, não se automedique, por favor, não se automedique. Alimentos, tudo bem, tá? Tudo bem. E trazendo para você aqui algumas das principais fontes de glutamina, são elas o leite, o arroz branco, soja, queijo, ovo, a quinoa. A quinoa é importantíssima fonte de glutamina, inclusive a carne também, couve também é uma fonte muito boa de glutamina, ok? Inclusive no próximo programa eu vou estar trazendo para vocês mais formas de você prever, aliviar e até erradicar, acabar, exterminar, vencer a ansiedade, superar e vencer a ansiedade, através de imagens guiadas, tá? Uma conversa interna positiva, através de oração, através da prática de gratidão e também exercícios de respiração, ok? Então, eu vou trazer para vocês aqui essas técnicas no nosso próximo programa, aqui na Rádio Luz Radiônica. Bom, concluindo aqui hoje,
é importante ressaltar que, como vocês já abordamos aqui, também vocês já perceberam, os sintomas de ansiedade, existem vários sintomas, são os mais diversos possíveis. No entanto, durante uma crise, existem alguns indicadores que são comuns. Basta você ouvir este programa, o programa anterior, e você vai ver quais são esses indicadores, que eu já abordei aqui. E se você sente isso, ou se você conhece alguém que sinta esses sintomas de ansiedade, a melhor maneira é buscar o quanto antes ajuda especializada, ok? Eu posso contribuir com você, eu sou o Carlos Magalhães, eu trabalho com terapias integrativas, tá? Sou hipnoterapeuta clínico, trabalho com Sou hipnoterapeuta clínico, ok? E também trabalho com outros processos de terapia online, inclusive o TQRS, que é uma transformação quântica por ressonância subliminar, onde atua na base, são técnicas, né, ferramentas que vão atuar na base do subconsciente para trabalhar a partir de traumas, a partir de fatos traumáticos, para eliminar crenças, para eliminar paradigmas negativos, enfim. Se você desejar, basta me procurar. O meu canal no YouTube é canal Missão Ser Feliz, ou então no Instagram, que é carlosmagalhães.tqrs. T de tatu, Q de queijo, R de rato, S de sapo. Transformação quântica por ressonância subliminar. Gratidão a todos por ter estado conosco aqui neste programa de hoje. Lembrando que sábado que vem, às 10 horas da manhã, estaremos novamente aqui com o tema Vencendo a Ansiedade na Rádio Luz Radiônica. Agora, também no YouTube, no canal Rádio Luz Radiônica. A luz através da rádio. Gratidão, amor e muita, muita, muita paz e luz.